Olá, sejam bem-vindos ao mais novo vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um fundo que é um dos meus preferidos, que é o TRXF11, fundo do setor de renda urbana, setor que eu acho bem promissor dentro do mercado de fundos imobiliários. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, clique no botão para poder se inscrever no canal. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, para que a gente possa aqui atingir cada vez mais investidores. Definir uma programação aqui para o canal. A gente está tendo vídeo praticamente todos os dias, comentando sobre os principais fundos, trazendo aí os principais acontecimentos, para que você possa ficar atualizado de tudo de mais importante que vem acontecendo no mercado de fundos imobiliários. Tratando especificamente aqui do nosso vídeo, onde eu vou falar sobre o TRXF. TRX, aí como gestora, ele tem uma estratégia que me agrada por uma série de fatores. Antes de falar especificamente sobre essa estratégia, vamos conhecer um pouquinho sobre o fundo. Tamanho, a gente vê aqui que é um fundo que começou em 2019, então ele está indo aí para 5 anos de vida. Não dá para dizer que é um fundo muito antigo, mas é um fundo ali da época de IPO, ali pré-pandemia, né? Quando de fato o mercado de fundos imobiliários cresceu e cresceu muito rápido. Taxa de administração de 1% sobre o valor de mercado. Então, se a cota se valoriza, o gestor consegue uma receita de taxa de administração maior, então tem um certo alinhamento de interesses aí muito bom. E tem uma taxa de performance, ela é de 20% sobre os rendimentos que superarem o benchmark, que é IPCA mais 6. Então esse IPCA mais 6 aí, que é meio que o número mágico do mercado, né? Um número que indica uma rentabilidade muito boa. O gestor aqui, ele só recebe essa taxa adicional, só recebe essa taxa de performance acima se ele bater esse benchmark. Então é um benchmark que faz muito sentido. Olhando alguns números aqui do TRX, o fundo já fez 10 emissões de cotas, tem mais de 176 mil cotistas, então é um fundo bem popular. Valor de mercado acima de 2 bilhões, então é um fundo grande, dá para dá classificar ele aí entre os maiores. Distribui 93 centavos de dividendo. Cota mercado no momento aqui que a gente grava esse vídeo, R$ 107, o que dá um dividend yield anualizado de 2 dígitos. Isso aqui chama muita atenção, porque dificilmente você tem um fundo de tijolo que investe em imóveis físicos com um dividend yield de 2 dígitos, com um dividend yield acima de 10%. Normalmente a gente só olha esse dividend yield alto para fundos de recebíveis, fundo de papel. E relembrando, o que é o dividend yield? É exatamente o dividendo que você recebe dividido pelo preço da cota. Tá bom? Você vai chegar no dividend yield. No caso aqui ele está anualizado, então tem que pegar o dividendo distribuído nos últimos 12 meses. Você soma esses dividendos que você recebeu nos últimos 12 meses e divide pela cotação a mercado. No caso do TRXF aqui, 10,43%. São 56 imóveis que o fundo tem, 9 inquilinos, aqui algumas áreas, né? Área total, área bruta locável, prazo médio dos contratos de locação, 16 anos, valor de locação por metro quadrado aqui, na casa de R$ 30 por metro quadrado. E aqui é o mais importante, tanto vacância física quanto vacância financeira, zero. Tanto o investidor de fundo imobiliário, quanto aquele investidor que compra lá seu imóvel físico, seja uma casa, seja um apartamento, seja uma loja comercial,
para alugar, investidor imobiliário, o grande risco dele é o risco de vacância. Eu diria que é o principal. Porque imóvel vago, além dele não gerar receita, ele gera custo. Sempre que você tem uma área vaga, é ruim. Você deixa de receber aluguéis e ainda precisa pagar despesas. Manutenção do imóvel, despesa com impostos. Se for um apartamento, você ainda tem despesas de condomínio. Tudo isso sem gerar receita. Então, seja você um investidor que compra diretamente os imóveis, seja você um investidor que investe em imóveis através de fundos imobiliários, o principal risco que a gente quer mitigar é o risco de vacância. E como é que a gente reduz esse risco de ter um imóvel vago? A gente precisa ter um imóvel de muita qualidade construtiva, e a gente precisa que esse imóvel esteja localizado numa região muito demandada, uma região premium, uma região onde os inquilinos querem estar. É assim que a gente mitiga esse risco. E o TRXF, nessa estratégia, tem conseguido uma vacância zerada, ou seja, não tem nenhum espaço vago. Olhando aqui a distribuição geográfica dos imóveis, então a gente tem aí espalhado praticamente pelo Brasil todo. Região Sul, ele não tem exposição, então não tem imóveis na região Sul. E também tem poucos imóveis na região Norte. A gente percebe aqui que tem uma concentração grande no estado de São Paulo, o que eu não vejo como um risco, muito pelo contrário, é onde a gente tem a economia mais pujante. Significa que em seguida por Pernambuco, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro. Aqui a gente tem uma ótima diversificação. Olhando o perfil dos ativos, 52% do patrimônio está investido em imóveis. Aqui, 22% está nesse fundo chamado TRXB, cujo único cotista é o próprio TRX. Então, a gente pode somar esses dois percentuais e a gente tem aí aproximadamente 75% do patrimônio investido em imóveis diretamente. E tem uma pequena exposição aqui em cotas de outros fundos imobiliários. Fundos imobiliários esses, como o FBI que está aqui, é um fundo que ele tem justamente um perfil muito parecido com os imóveis do TRXF. Aqui na parte de baixo, talvez seja, digamos assim, com muitas aspas, o pênalti que o TRXF tem. Então, assim, seria o principal risco. Porque percebam, 43% da receita vem do açaí, que é um único inquilino. Então, assim, quando você tem um fundo onde um inquilino ele é muito relevante, você acaba tendo risco maior. Se esse inquilino tiver problema, se ele entrar em recuperação judicial, se ele buscar falência, tudo isso é um risco muito grande. Depois a gente tem uma diversificação em outros inquilinos. Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar, Leroy Merlin, Obra Max e Leroy Merlin na parte de produtos para construção, produtos para casa, né? Supermercados Extra, Sam's Club e Carrefour completam a lista. Então, para o TRXF ter um pouco menos, para ter menos risco, né? Ser um pouco menos arriscado, o ideal seria a gestão tentar diluir essa concentração, comprando novos imóveis para que eles possam ser cada vez menos relevantes, para que a gente tenha uma diversificação de inquilinos. E é isso que a gestão vem fazendo, tá? Então, no momento que eu gravo esse vídeo agora, em agosto, a gestão vem anunciando compra e venda de imóveis, justamente buscando reduzir esse risco aqui no inquilino a sair com a maior concentração. E aqui é onde eu acho que está o grande trunfo do TRXF. Os prazos médios dos contratos de locação são muito altos. Então, assim, a gente tem contratos que vencem depois de 2041 mesmo. Eu gravo esse vídeo no ano de 2004.
55% dos contratos de locação do TRXF, eles vencem depois de 2041. E com uma característica adicional, são contratos do tipo atípico. O que isso significa, Bruno? Contratos atípicos são aqueles contratos onde a multa por rescisão antecipada ela é diferente daquele contrato comercial padrão. E normalmente a multa é 3, 6 meses do valor do aluguel. Num contrato atípico, a multa, se o inquilino quiser sair antecipadamente, se tiver uma rescisão antecipada do contrato, essa multa ela pode chegar a ser o somatório de todos os valores de aluguéis a vencer. Então, pensem comigo, um contrato que vence apenas em 2041, por exemplo. Se o inquilino ele topa fazer um contrato desse de tão longo prazo, ele tem muita segurança que ele vai ficar no imóvel. Porque se ele não ficar, a multa que ele precisa pagar é muito alta. Então isso faz com que a gente não tenha vacância, isso faz com que o fundo seja muito previsível na sua distribuição de dividendos. É o que a gente chama de fundos de contrato, onde mais até do que a localização e qualidade construtiva do imóvel, ter um contrato com um bom inquilino é muito importante. E é isso que o TRXF vem entregando aí. Isso aqui é representado na distribuição dos dividendos. Quando a gente olha a distribuição de dividendo nos últimos 12 meses, o fundo distribui 90 centavos. Ao final de cada semestre ali, dezembro e junho, ele faz uma distribuição adicional. Lembrando, fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do lucro caixa a cada semestre. Então, quando fecha o semestre, ele precisa distribuir no mínimo 95%. E agora, a partir de julho, mês passado, ele aumentou essa distribuição para 93 centavos. Como esses contratos eles são corrigidos pela inflação, sempre que a inflação sobe, a gente tem essa receita do fundo aumentando, consequentemente, dividendo ele também aumenta. E aí, para quem tem curiosidade, esses são os imóveis do TRXF. São imóveis locados para supermercados, principalmente, supermercados padrão, e locados também para aqueles atacarejos, que normalmente fica numa área mais marginal, não fica dentro do centro da cidade, numa área um pouco mais afastada, mas ainda muito urbanizada, onde você tem aqueles imóveis, é uma espécie que até de galpão logístico, né? É uma construção muito simples, tem as gôndolas, as mercadorias ficam armazenadas logo na parte de cima, e aí você tem diversas bandeiras, açaí, atacadão. O TRXF tem esses imóveis. E os outros são os locados para Leroy Merlin. Então você tem produtos para casa, produtos de material de construção, com um perfil de imóvel também muito parecido. Aqui eu trouxe algumas fotos. O gestor mostra no relatório gerencial. Eu destaquei essa foto aqui, que ela não está no relatório gerencial. Eu fui buscar aí no Google, no Street View, de um imóvel locado para Leroy Merlin, Salvador, na Bahia. É um imóvel super recente, foi construído há pouco tempo, e mostra o porquê que eu gosto tanto do setor de renda urbana. Quando a gente foi olhar ali, no slide anterior, que a gente falou sobre o prazo de locação, a gente viu que tem contratos até 2041. Caramba, a gente ainda está em 2024. Então, a gente tem aí quase 20 anos de contrato. É muito tempo. E só por essa foto, a gente vê que a localidade onde esse imóvel do TRXF está é uma área urbanizada. A gente consegue ver na foto aqui que tem prédios relativamente novos, quando a gente olha. Ou seja,
é uma área que ela está sendo povoada, ela é uma área que ela está sendo cada vez mais urbanizada. E aí a gente pode fazer um exercício lá na frente, daqui 10 anos, 15 anos, talvez a gente não precise nem chegar no fim do contrato. Será que essa área aqui, onde está hoje a Leroy Merlin, essa área não vai ser interesse de uma construtora, por exemplo? Queira fazer uma oferta para comprar essa área, envolver novas torres de apartamentos? Ou seja, até que isso ocorra, a gente recebe dividendos que a gente viu que é acima de 10%, ou seja, o retorno é 10% mais IPCA. E pode ser que lá no futuro, alguns dos imóveis que o TRXF tem, eles têm outros usos. Não necessariamente vai precisar ser ali um atacarejo, uma loja de construção. Você pode receber uma ótima oferta. Aquele terreno ali, ele pode ter se valorizado muito, em que faça sentido, por exemplo, para o gestor vender aquela área para uma incorporadora, por exemplo. Então, assim, a gente tem gatilhos para crescimento no médio e longo prazo. Então, assim, é mais uma tese de longo prazo. Eu vejo muito valor em renda urbana. E é por isso que eu comecei esse vídeo falando que é um setor que me agrada. É um setor que me agrada muito. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês investem em fundos de renda urbana. Se você é investidor do TRXF. Se você gostou, conhecer um pouco mais sobre o fundo, não deixa de colocar aqui nos comentários. Se é investidor, se você já tinha analisado, se você já tinha estudado o fundo por essa ótica. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar e até o próximo vídeo aqui no canal.